Olá, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos à videoaula número 3. Dessa vez, nós vamos estar aqui trabalhando o conteúdo da unidade 2, que são os métodos, as concepções de método e abordagem de ensino. Então, você vai conhecer alguns deles, detalhadamente você vê isso na apostila, tá bom? Mas você vai ter uma noção do que são esses métodos e essas abordagens para o ensino de língua inglesa. Aqui nós temos aqui o roteiro da unidade 2. Essa é a sequência que você encontra na apostila. Então, nós vamos ter as concepções teóricas, né, do método proposto por Eduardo, Anthony, Richard e Roger, os conceitos de metodologia, método, abordagem, currículo, técnica, e alguns dos métodos clássicos, como gramática e tradução, método direto, o audiolingual, e chegando até no ensino baseado em tarefas, tá bom? Então, vamos para lá. Bem, as concepções, né, teve uma discussão muito grande sobre, né, a questão do que seria método, né? Primeiro, nós vamos ter o modelo de Anthony e seguido do modelo de Richard, que foi uma contraproposta, né, para rever o conceito proposto por Anthony. No conceito de Anthony, nós vamos ter approach, method e technique. Três conceitos, né, distintos e sequenciados, complementares. Né? O que seria o approach na concepção de Anthony? Ele seria aquilo que teria a teoria da linguagem e a teoria da aprendizagem da linguagem, né? Está faltando aprendizagem. Teoria da aprendizagem da linguagem. E o que seria o método? O método seria o programa, né? Um plano geral para a apresentação ordenada dessa linguagem, desse material, né? Linguístico, e tudo baseado numa abordagem selecionada. Então, aqui você teria, né, o programa. E o técnico para o Anthony seria a implementação, o passo a passo da sala de aula, tá bom? Então, esse seria o modelo, né, os três conceitos, né, desenvolvidos por Anthony. Posteriormente, Richard e Roger vão desenvolver um termo maior, né, que englobam esses outros três aqui, né, que é o method, que o Nana já bota metodologia e não method, né? Seria um termo maior, e dentro dele estaria approach, que seria a teoria da linguagem, teoria da aprendizagem de língua, o design, que são os objetivos, o plano de estudo, né, o papel do aluno, do professor, os recursos utilizados. Há uma descrição detalhada desses itens no design, que é mais ou menos como se fosse um desenho, né? O desenho metodológico. E o procedure, que é a substituição da palavra technique, são as técnicas, práticas e comportamentos do professor. Então, aí você vê, né, uma ampliação, né, desse conceito iniciado por Anthony, né, para entender a questão dos métodos de ensino de línguas. Né? Então, mais recentemente, né, Richard e David Nana, eles têm desenvolvido, substituído a palavra method por methodology, como sendo o termo maior, né, para englobar isso daí, né? Então, dentro da metodologia você tem o approach, o design e o procedure, e aqui eu vou estar descrevendo cada um, né? O que seria o approach? As posições teóricas e crenças, né, do professor, sobre o que ele tem sobre ensino, linguagem, aprendizagem de línguas. Tem também o que são os fatores institucionais, sociais, objetivos do curso. Então, aqui tem uma maneira, né, de como você se aborda a sala de aula. Você vai com essas carregado dessas questões aí, dessas coisas, né? O design é o programa do curso, né? É o método que vai ser utilizado, né? No método é descrito também o papel do professor, o que se espera do professor, do aluno, os objetivos linguísticos em si, né? Também o sequenciamento, e os procedures vai ser o passo a passo, né? O passo a passo para executar esse método, essa metodologia aqui. Então, basicamente, é isso que nós temos. Então, no modelo de Richard e Roger, nós vamos ter isso bem aqui, como ter maior a metodologia, ou o método, tá certo? E aí, como termos subordinados, nós vamos ter o approach, resumos em crenças e teorias sobre ensinar e aprender um idioma, o design, que é o
programa, o conteúdo determinado, e também os procedures, que são as práticas e as técnicas, né, empregadas na sala de aula. E com esse modelo aí, agora nós vamos colocar cada um dos métodos de abordagem para você ver como é que ele se encaixa, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Vamos conhecer o método gramático-tradução, que foi uma sequência ele é o modelo clássico, né? Que para ensino de outro idioma. Então, a característica desse método é que as aulas são sempre ministradas na língua materna, né? Lista de vocabulário e regras isoladas de gramática são dadas para o aluno. Há um foco na leitura, na análise gramatical, muitos exercícios de tradução da língua alvo para a língua materna, tá bom? O que seria o approach aqui, né? Eles têm uma visão estrutural da língua, o behaviorismo tem uma importância muito grande aí, tá certo? Estrutura, unidades fonológicas, unidades gramatical, tudo é estudado separadamente, tá bom? Muita tradução, lista de vocabulários e regras, vai estar sendo parte do approach. O desenho é um programa todo estruturado, né, com estruturas da língua para ser aprendido sequenciadamente, ou seja, para aprender um determinado item, você precisa conhecer outros, né? Então, a ordem é muito importante. E os procedimentos são esses daqui. O passo a passo, como é que se dá na sala de aula, né? Por exemplo, né? Você tem lista de vocabulário, tradução de texto, perguntas, compreensão, né? Identificação de antônimos e sinônimos, por aí vai, tá bom? Esse método você passou por ele, com certeza. O audiolingual é um outro método que apareceu logo foi no período da guerra, né, da Segunda Guerra. Ele apresenta a língua, né, diretamente na língua materna, pouco uso da língua materna, na verdade, né? O material é apresentado sempre na forma de diálogo, memorização de expressões, frases, e para que o aluno possa falar a língua, né? Então, eles vão produzir expressões para que elas não contenham erro. Então, a repetição é muito grande. Os drills são um exemplo muito grande do Audiolingo Method, tá bom? As estruturas gramaticais são sequenciadas através de contraste. A gramática e o vocabulário são ensinados por analogia indutiva, ou seja, não vai explicar o passado simples. Você dá vários exemplos e a pessoa, né, vai ali deduzir, né, as regras, tá bom? É dado grande importância à pronúncia. No approach, é a visão estrutural, mas já mais cognitivista, né? Ou seja, há ênfase aí no modelo, né, de dar o reforço, né? O aluno dá a resposta esperada, tá bom? Pronúncia e gramáticas precisa, conhecimento de vocabulário vai ser parte do programa, tá bom? O programa ele é sequenciado em torno disso. E aí, os procedimentos de sala de aula repetir diálogo com certas palavras-chave, né? Os diálogos são a base, né? Vão fazer substituições de termo por outros para treinar a fala. Então, esse é o audiolingual. Voltando aqui, o outro é o método direto. Esse daqui foi que veio assim ele é baseado na teoria de Crash, né? Sobre a aquisição da linguagem. E ele diz que uma das regras é você expor o aluno na segunda alvo sem uso da língua materna. Então, a linguagem é principalmente a fala, né? A cultura consiste em mais do que artes plásticas, por exemplo, os alunos estudam geografia e a cultura. O propósito da língua é a comunicação. Os objetos, por exemplo, as realias ou fotos presentes no ambiente imediato da sala de aula devem ser usados para ajudar o aluno a compreender o significado. A língua nativa não deve ser usada na sala de aula. Esse é um ponto característico desse método aqui, pessoal. É que a língua nativa não pode ser a língua materna, tá bom? A abordagem aqui, a língua é falada, não escrita, o aluno estuda o discurso comum do dia a dia, né? Eles também estudam a cultura, a história, né, da língua. O método é baseado em situações ou tópicos como geografia, clima, gramática, é ensinado indutivamente, também igual ao modelo audiolingual. Procedimento: ler em voz alta, prática de conversação, exercício de substituição do ler em ditado. Então, esse é o método direto, tá bom? Posteriormente, já nos anos 60 e 70, nós vemos
eu diria nos anos 80 mesmo, né? Anos 80. Vai surgir o The Communicative Approach, né? Que é uma revolução, ele não é mais nem chamado de método, ele é chamado de abordagem. Eles não queriam ser considerados como método. Depois veio-se entender que realmente é uma abordagem, né? Pelo fato deles darem ênfase não a um método, mas a uma combinação de vários métodos, levando o aluno a falar, né? Então é muito importante isso, destacar isso. Então, o Communicative Approach dá uma ênfase aos componentes combinados, né? Gramática, discurso, né? Para ensinar a comunicação, a competência comunicativa, tá bom? As técnicas de linguagem são projetadas para envolver os alunos, né? No significado pragmático da língua, por exemplo, você aprende hello não apenas para dizer oi, mas para você chamar atenção, né? Repreender, né? Mais ou menos o uso pragmático da língua, né? Daí a abordagem é uma visão funcionalista, visão interacional, aqui a gente já entra já no modelo aí do construtivismo de Vygotsky, tá bom? O design, o programa é voltado para a comunicação, né? É chamado de currículo funcional nocional, tem noções, e os procedimentos são variados, né? Como eu falei, né? Ele vai usar várias técnicas empregadas de tomada emprestada de vários métodos, tá bom? Então, por isso que ele é uma abordagem, né, chamada. Mais recentemente, né, houve uma psicologia, né, educacional em ênfase e a neurolinguística, foi dada uma ênfase muito grande à instrução centrada no aluno, tirando mais o professor de cena, colocando o aluno, né, como o protagonista nesse processo de aprender. Depois dessa revolução, esses itens aqui você dá uma lida depois na apostila, né? Houve a chamada abordagem interativa, né? E nessa abordagem, a sala de aula ela vai centrar mais na fala do aluno do que na fala do professor, né? Para que os alunos interajam uns com os outros, né? E teve um papel muito importante aí os trabalhos, né, de Vygotsky, né, o construtivismo social como uma teoria de aprendizagem para ajudar, né, a entender que é a partir da interação que os alunos constroem, aprendem de fato, e isso é mais eficaz, né? Mas aí, das abordagens que surgiu a partir disso, vem daí, é o Task-Based Teaching, que é o ensino baseado em tarefas. O que acontece na sala de aula deve estar conectado com, né, o que está lá do lado de fora, né? O professor escuta, né, temas, vê o que é de interesse do aluno e faz, tipo assim, elabora tarefas, né, baseadas nesse mundo real. Então, para o Task-Based Teaching, a educação é mais eficaz quando é centrada na experiência do aluno, nas necessidades reais dele. Os alunos são motivados para o seu desenvolvimento pessoal. Os professores são colegas, né, facilitadores, perguntando quais são os interesses dele, né, e aí vai trabalhando em cima disso bem daí. A visão é funcionalista, interacional, o construtivismo, como já falei, tem uma contribuição e um significado muito particular nessa abordagem, certo? O programa é baseado em tarefas, tá certo? Sequenciado em tarefas, né? Do mais simples ao mais complexo, tá bom? E os elementos básicos das atividades das tarefas enfatizam a comunicação, o significado, a fala, dado ênfase aí, tá bom? Então, o ensino baseado em tarefas. Então, fica aí para vocês, né, um resumozinho da unidade 2, tá bom, pessoal? Vejo vocês aí na próxima aula, iniciando a unidade 3.